Tudo certinho? Bom dia, Yasmin, tudo bem? Junto. Aí eu vou passar essa semana, aqui para você fluido por aqui, caramba. Tudo certinho. Quero agradecer você aqui quando você perguntava através daquele estudo de sentido que eu tenho que agradecer a você, porque eu estava precisando daquele estudo, aprendi muito. Tem lá que a gente não vê assim, mas eu aprendi muito. Foi uma bênção. Me abriu os olhos para alguma coisa que não tinha reparado. Cada vez que Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa nos envolver em muita luz, envolver os nossos corações, trazendo paz e abrindo as nossas mentes para essa doutrina maravilhosa que nos consola bastante. Somos pouquinhos agora, mas daqui a pouco o pessoal entra. Tá cheio lá, né? Daqui a pouco eles vêm. Não, mas daí eu não vejo ainda, só você que vê, volte. Hoje nós vamos ter o estudo com o André, vai nos trazer, olha só esse tema. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dessa conversa maravilhosa que Jesus teve com Nicodemos, que está em João 3. Maravilha, essa daí é uma das partes mais bonitas que eu acho do Evangelho. Maravilhoso isso. Então, nós vamos agora, quem vai aqui? Se candidatem aí, ó, tem 4 aí atrás. O André já vai trabalhar, eu já estou aqui trabalhando. Quem vai ler, quem vai orar? Valtinho vai o quê? Eu vou ler, Então, vamos embora, está feito. E que Jesus nos abençoe e nos dê um estudo maravilhoso para nós. Volume 12. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, né? Mas esse está marcado aqui, eu? Não, o que você quiser, Valtinho. Então tá bom. Faço esse aqui. Assim. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 56. Temas da prece.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus, Mateus 7,12. Roga a Deus, roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te oferecem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as ao auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a empatia de que cerquem para que não lhes falem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não consegues auxílio do Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz em benefício de todos, sem acelerá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-lhes o Evangelho para que Deus nada impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de vós faça o possível a nosso próprio favor. Que assim seja. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Criador. Vamos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o conhecimento e a evolução. Que possamos sempre pensar que somos uns auxiliando os outros. Da mesma forma que pedimos que sejamos auxiliados pela espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor. Que possamos ter um dia de paz e tranquilidade e tenhamos uma semana de paz e amor. Que assim seja. Opa! Bom dia para todo mundo. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a reencarnação. Então, vamos começar com uma pergunta. Não, sim. Quem aqui ainda não viu o reino de Deus? Não viu? Quem aqui ainda não viu o reino de Deus? Eu não vi ainda, porque eu não consigo olhar para dentro. É sentir. É sentir. Por que é sentir? Aceitar, trabalhar, Compreender. essa perspectiva do que é Deus, o que é o reino de Deus. É trabalho, né? Exato. Mas por que Jesus falou para a gente ver o reino de Deus? Será que naquela época a gente ia entender que o espírito... Primeiro, a gente não ia saber o que é um espírito. Segundo,
que o espírito tem um sentido diferente da visão, né? Mas a gente já sentiu o reino de Deus, a gente já viu o reino de Deus, a gente já teve lá, né? Que é Muitas onde? vezes, né? Mas esse é o outro ponto, né? Então, vamos pensar assim, ó. Eu escolhi esse tema também por causa dessa historinha aqui que o Oswaldinho gosta, e eu também gosto. Então, Jesus, antes de começar a peregrinação, ou o trabalho dele aqui na Terra, que é o trabalho de evangelização que ele trouxe para a gente, ele passou por Jerusalém, e lá em Jerusalém ele estava sentado com um peregrino na porta do templo. E aí um grupo de sacerdotes viu ele, e provavelmente não, com certeza Jesus tinha uma aura que atraía as pessoas. Então, aqueles sacerdotes, eles foram atraídos por Jesus. E um deles, que é Haná, que iria ser aquele que ia julgar Jesus, ele veio conversar com Jesus e a conversa foi essa. Então, essa conversinha é trazida para a gente pelo Humberto de Campos no livro Boa Nova, né? Então começa assim: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então aqui ele já fala sobre o reino de Deus. Ele fala sobre a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, e que pensas tu venha a ser isso? Então aí Jesus explica para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então aqui a pergunta que eu fiz para a gente é para a gente pensar que esse reino de Deus não é para a gente ver, e sim para sentir, para viver. Ele não está num lugar. Não é o plano espiritual o reino de Deus. Jesus coloca certinho que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Tá? Então a gente não vai sair daqui e vai para o reino de Deus. A gente já vive no reino de Deus. Né? E cada vez mais a gente vai estar em contato com Deus, sentindo esse reino. Então a conversa continua assim: obra divina em tuas mãos. Então o sacerdote ele se espanta com a resposta de Jesus. Com quem contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Então, a visão do sacerdote é a visão material. Jesus, ele já coloca para o sacerdote uma coisa completamente diferente daquele reino que existia lá na época, onde existia um povo judeu e os romanos vieram e tomaram conta daquela região, escravizando os judeus. Né? Então, é completamente diferente do conceito de reino que o sacerdote tem. É por isso que o sacerdote se impressiona. Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, responde o sacerdote, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Sob o ponto de vista dele, não tinha como alguém vir e tomar o reino que ele estava. Certamente que se representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, de novo, o sacerdote tem aquela visão de Deus material. É o Deus que lidera o povo para a conquista de outro reino. E não o Deus que liberta. Sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Aí o sacerdote fala: conheces Roma ou Atenas? De novo, a analogia do sacerdote é um reino material. Então volta lá ao Império Romano e ao Império Grego, porque essa é a referência que o sacerdote tem. Ele ainda não tem aquela educação espiritual que Jesus estava tentando trazer para a gente na época. Conheço o amor e a verdade. Então aí Jesus volta no quê? No sentimento, no coração. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a verdade de meu Pai que está nos céus. Bom, então essa é a conversa que Jesus tem, e a verdade que ele estava tentando trazer para a gente era essa:
que o reino de Deus não está aqui, não é material. Ele é imaterial. Então, daí aqui a gente volta de novo para o Espiritismo. Tá? Então, os 5 pilares do Espiritismo quais são? A existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, e no centro eu coloquei a reencarnação. Porque se a gente tirar a existência de Deus, porque Deus não é matéria e não é espírito, todos os outros 4 estão completamente relacionados. Né? Então, a imortalidade da alma. A gente só reencarna porque a alma é imortal. Pluralidade dos mundos habitados. A gente pode reencarnar em diversos planos e em diversos mundos. Comunicabilidade dos espíritos. A gente só consegue se comunicar com os desencarnados porque a gente tem condição de entender que a gente reencarna. Quer dizer, quando a gente desencarna, onde é que a gente está? A gente está em um outro plano. Então a gente consegue se comunicar com esses que não estão encarnados. Então esses 4 estão completamente relacionados. Mas hoje a gente vai estudar mais a reencarnação. Porque esse é o mecanismo que faz com que a gente consiga entender esse reino de Deus. O que Jesus colocou na passagem que o Wilson mencionou na conversa de Jesus com Nicodemos é exatamente isso, né? A reencarnação. Porque naquela época a gente ainda não tinha essa noção de que a gente vive aqui um tempo encarnado, a gente desencarna, a gente passa um tempo desencarnado e a gente volta a encarnar. A gente ainda não tinha noção desse mecanismo. Bom, e como é que esse mecanismo funciona? Ele fica atrelado nessas 3 coisas, vamos colocar assim. Então começa assim, e essa é uma premissa que a gente tem que entender, a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nós não temos um espírito. A gente não tem um espírito do mesmo jeito que a gente tem um animal de estimação. A gente é um espírito. A gente tem que entender isso, que a gente é um espírito, e não que a gente tem um espírito. A gente não possui um espírito. Nós somos um espírito. A partir do momento em que a gente entende que nós somos um espírito, algumas coisas começam a modificar na maneira com que a gente entende o espiritismo. Tá, então nós somos um espírito que possui um perispírito e, quando encarnados, possuímos também um corpo material. Esse corpo material ele é criado no momento da concepção e, a partir do momento em que a gente desencarna, esse corpo material vai se decompor. Então, esse corpo material ele é temporário. O corpo semimaterial, que é o perispírito, ele não é temporário. Ele é moldável, quer dizer, ele se transforma, mas ele não é temporário. Da mesma maneira que o espírito não é temporário. A partir do momento em que o espírito é criado, ele vai existir para sempre, eternamente. Então a gente tem um começo, mas a gente não tem fim. Agora, esse conceito do ter um começo e não ter fim é difícil para a gente também assimilar. Por quê? Porque quando encarnado, tudo tem um começo e tem um fim. Tudo. Vamos pegar uma coisa bem simples. Dinheiro. A gente ganha dinheiro no começo do mês, chega no meio do mês, o dinheiro acaba. Eu pego um copo de água aqui, eu bebo o copo de água, a água acabou. A nossa encarnação, ela tem um começo e ela vai ter um fim. Então, tudo para a gente, quando encarnado, é finito. Então, o conceito de eterno para a gente é muito difícil da gente assimilar. É muito difícil da gente se prender a ele para gerenciar as nossas ações. Né? Como encarnado, a nossa vivência é temporal, como é que eu vou basear o meu comportamento em um espírito que é imortal? Para tudo tem uma consequência, né? Para cada ação nossa vai ter uma consequência, seja ela boa ou má. Agora, o que a gente tem que entender como espíritos é que a consequência das nossas ações, elas transcendem as encarnações. Então,
Tem o conceito da reencarnação e tem esse conceito de ser eterno. Quando a gente conecta esses dois, a gente começa a entender que tudo que eu faço em uma encarnação, eu vou ter a consequência dessa ação não só nessa encarnação, como nas próximas encarnações. Então é por isso que o conceito de reencarnação e da imortalidade da alma são conceitos importantíssimos para nós. Porque se a gente se ater ao conceito de que a gente só tem uma vida e a gente tem que viver essa vida na plenitude, aí muda o jeito que eu me comporto. Vamos imaginar assim, ó, vamos trazer essa analogia para um emprego. Eu tenho um emprego que eu preciso dele porque eu preciso de um salário para me manter, e esse emprego ele é vigente enquanto eu desempenho bem, e eu tenho outro emprego que é um emprego para um dia só. Como é que eu vou me comportar nesses dois empregos? Nesse que dura um dia só, eu tenho a liberdade de ser um pouco mais irresponsável. Não é? Agora, no emprego que ele não tem uma data finita, eu preciso ser responsável a cada dia para que eu consiga ter emprego no dia seguinte. Então, isso é exatamente o conceito de espírito imortal mais reencarnação. Se eu entender que tudo que eu faço aqui, nesse dia, nessa encarnação, vai me colocar numa situação melhor ou pior na próxima encarnação, eu vou me comportar mais responsável. Agora, a partir do momento em que a gente entende que eu não estou fazendo isso para alguém, eu estou fazendo isso para mim mesmo, não é porque eu tenho um chefe, não é porque eu tenho um gerente, que eu tenho que me comportar bem. Deus não cobra a gente. Deus não é cobrador. A função de Deus não é nos cobrar, não é nos vigiar. Essa função é nossa. A gente tem que se vigiar. A gente tem que entender que todas as nossas ações vão ter uma consequência. A partir do momento em que a gente entende isso, a gente começa a se autopoliciar. Não estou fazendo isso porque o Wilson acha que isso é certo ou errado. Não é esse o ponto. Eu tenho que fazer as coisas certas porque elas vão me beneficiar e vão beneficiar os outros. Por quê? Porque como na leitura de hoje, falava o quê? O comecinho dela qualquer, vamos tratar o outro do jeito que a gente quer ser tratado. Se eu quero ser tratado bem, como é que eu tenho que tratar o outro? Bem? Né? Alguém aqui já escutou essa frase? Eu não pedi para nascer. Não só como escutar, como ainda fala. Será que a gente nunca pediu para nascer? Ah, pediu. Implorou. Bom, então, como é que funciona esse mecanismo da reencarnação, gente? A gente tem ideia de como é que funciona? A gente é colocado num determinado ponto do tempo para nascer naquela família e acabou? A gente não tem escolha? Não é assim ou é assim? Quem acha que sim, levanta a mão. Em alguns casos, sem escolha. Quem acha que sim? Não tem escolha, né? Será que não tem escolha? Não, a escolha de alguém, do espírito. Tem escolha, mas depende. Não, Tem depende. compulsória, né? Não, Compulsório. mas a pergunta que você fez é... Então vamos lá. Talvez a gente não pediu para nascer. Em alguns casos, a gente não pediu para nascer. Né? Então, da mesma maneira em que os espíritos colocam para a gente que existem espíritos em infinitos graus de evolução e que existem planetas em infinitos graus de evolução, baseado nisso, a gente tem como concluir que se a gente tiver num período de evolução onde a gente ainda não consegue entender como a gente tem que se comportar, a encarnação pode se tornar compulsória. Né? Talvez eu não queira encarnar. Por quê? Porque eu não vou ter a situação que eu quero quando encarnado. Se eu ainda estou muito atrelado à matéria e eu tenho o gosto, eu quero alguma coisa material,
e essa próxima encarnação não vai me suprir aquilo que eu quero, eu vou querer encarnar? Não. Então, em alguns casos, a encarnação é compulsória. Eu não pedi para encarnar. Mas a encarnação vem em sentido à minha evolução. Então, qual é o objetivo? Antes da gente começar a falar no mecanismo, qual é o objetivo da encarnação? Vamos só ver se eu não vou perguntar. Ah, tá aqui. Então eu não posso perguntar qual é o objetivo. Vamos falar só do mecanismo antes. Tá. Então, como é que funciona? Se a gente pegar esses níveis de evolução, quando a gente está no comecinho daquele nível evolutivo, os nossos benfeitores, aqueles espíritos que nos querem o bem, o que eles vão fazer? Eles vão planejar a encarnação para a gente. Tá? Então, existe, no plano espiritual, segundo as obras de André Luiz, um departamento de reencarnação em cada planeta. Né? Então, o nosso caso é colocado lá naquele departamento. Os engenheiros que planejam a encarnação vão trazer o nosso caso à tona e vão planejar aquela encarnação. Aquele espírito precisa evoluir nesses quesitos aqui nessa próxima encarnação. Então, qual é o melhor ambiente, qual é a melhor família que a gente pode colocar ele para que ele consiga evoluir nesses quesitos? Tá legal. Então, esse planejamento é feito naquele nível evolutivo que eu me encontro aqui. Esse planejamento é feito por esse departamento, por esses benfeitores. Tá legal, eu encarno, desencarno. Agora, vamos imaginar que eu já passei por algumas encarnações, já consegui aprender algumas coisas, então eu estou num nível mediano de evolução. E a gente está tudo falando relativamente à humanidade terrena. Porque se a gente extrapolar, sair da Terra e ir para outros planetas, a gente fala de outros quesitos que a gente tem que angariar, a gente tem que adquirir. Então tá, então eu estou num patamar mediano aqui na Terra. Eu já consigo fazer algumas escolhas. Eu já mostrei para mim mesmo que, colocado em algumas oportunidades, eu consigo fazer as escolhas corretas. Então, como em tudo no universo, a partir do momento em que a gente vai aprendendo, a gente consegue ter mais responsabilidade. Eu consigo aprender o que é bom para mim, eu consigo adquirir o direito de escolher as oportunidades que eu vou ter numa próxima encarnação. Então aí, estou nesse patamar mediano, esses espíritos que são responsáveis pelo planejamento da encarnação, eles já não precisam tomar todas as decisões em relação a essa próxima encarnação. Eles já me dão espaço para que eu consiga escolher quais são as oportunidades. Porque eu já estou olhando para o meu futuro, eu já não estou olhando para esse tempo imediato da encarnação. Olha, se eu passar por essas oportunidades, eu vou aprender isso, o que vai me possibilitar a experiências diferentes numa próxima encarnação. Eu preciso aprender isso, eu preciso reparar esse tal erro, e assim por diante. Agora, mesmo que a encarnação seja compulsória, ou decidida por mim e pelos espíritos responsáveis pelo planejamento, na hora em que eu passo pela encarnação, quem é que tem o livre-arbítrio de decidir o que fazer? Sou eu ou alguém vai impor a decisão para mim? Vamos lá, gente. Quem? Eu. Então, mesmo que a encarnação seja compulsória, a decisão é tomada por mim. Eu é que vou ter o livre-arbítrio de decidir o que é que eu vou fazer. Por quê? Porque a consequência vai ser sofrida por mim, seja ela boa ou má. Agora, se a consequência vai ser minha, é correto que alguém decida o que eu tenho que fazer? Não. Então, nesse mecanismo, está colocado esse quesito. O livre-arbítrio da decisão pertence ao espírito individual. Ninguém vai decidir por mim. Então, quando a gente olha para essa afirmação, eu não pedi para nascer, talvez eu não tenha pedido. Mas cada ação
decorrida na encarnação foi decisão minha. Eu não posso, depois de ter tomado uma decisão, falar: ah, não fui eu que decidi isso. Foi a Julinha que te obrigou a vir aqui hoje, mocinho? Aí, ó. Me desmentiu. Né? Ele pode falar: não, eu vim aqui arrastado. Às vezes a gente traz as crianças arrastadas para o centro. Às vezes a gente traz o namorado, o marido, a namorada, a mãe, o pai. Às vezes traz. Aí volta naquela questão do fator compulsório. Né? Em determinados pontos da nossa encarnação, a gente ainda é sujeito a esses fatores compulsórios. Porque a gente ainda não é maduro o suficiente para tomar aquela decisão. Mas no nosso caso aqui, a gente decidiu vir para o centro hoje. A gente não foi arrastado. A consequência de ter vindo para o centro hoje vai ser nossa, boa ou má. Acredito que é muito boa. Então, a consequência é resultado da nossa decisão particular. A gente não pode culpar ninguém em ter vindo para cá hoje. A gente pode agradecer. Muito obrigado por aquele conselhozinho. Por ter me acordado sem que eu tivesse colocado o alarme. E assim por diante. Né? Então tá. Então a gente tem lá aquele espírito no primeiro degrau da evolução, aquele que está no meio, e aquele que já está um pouquinho acima da média, ele precisa menos ainda da ajuda daqueles engenheiros da encarnação. Ele já consegue tomar decisões maiores e escolher mais coisas que vão acontecer durante a encarnação. Ele consegue participar mais ativamente desse plano de reencarnação. Tá? Então, esse é o mecanismo. A gente encarna, aprende, comete coisas corretas ou erradas. Essas consequências são sofridas nessa encarnação e nas próximas encarnações. Agora, Deus nos dá oportunidades infinitas de aprendizado e de reparo. Isso é o que a gente tem que contar com Deus, que Ele vai nos dar oportunidades infinitas para que a gente consiga aprender e que a gente consiga corrigir os erros que a gente tenha cometido no passado. Bom, então isso traz a gente para o objetivo da encarnação. Por que esse mecanismo existe? Por que Deus criou esse mecanismo de encarnar e desencarnar? Será que a gente não poderia fazer o que a gente faz desencarnado? Então, eu acho que a resposta para essa pergunta ela é bem complexa e eu não sei se a gente tem uma resposta exata para essa pergunta. A resposta que os espíritos nos dão é: a reencarnação é necessária para a nossa evolução. E essa evolução vai nos levar à felicidade. Agora, eu ainda me pergunto, eu não consigo encontrar uma resposta exata por que a evolução tem que ser feita na matéria, no estágio em que a gente se encontra. Por que não dá para a gente, nesse estágio de evolução, evoluir simplesmente no plano espiritual? Por que espírito tem que encarnar? Então, a resposta que eu consigo encontrar é a seguinte: no começo da nossa trajetória evolutiva, a gente ainda não desenvolveu os sentimentos. A gente é movido por instinto no começo da nossa vida espiritual. Então, o instinto está totalmente relacionado às sensações e não a sentimentos. Mas antes da gente falar nisso, como eu falei, o objetivo da encarnação pura e simplesmente nos é trazido pelos espíritos como é para que a gente consiga evoluir e evoluindo a gente se torna feliz. Esse é o objetivo da encarnação. Esse é o objetivo da nossa existência. Chegar na perfeição e na felicidade plena. Tá. Agora a gente tem o capítulo 5 e a gente tem um ensaio eu não lembro o nome do Cardeal Merlot, ou Morlot. Ele traz um ensaio que coloca para a gente a seguinte, ele traz para a gente a seguinte afirmação, que a felicidade não é desse mundo. Então, se o objetivo da nossa existência é a evolução e chegar
à perfeição. E quando a gente chegar à perfeição, a gente vai ser feliz. Mas ele traz para a gente que a felicidade não é desse mundo, então a gente pode concluir que a gente não vai ser feliz nesse mundo. A gente não vai ser feliz na Terra, porque o mundo que ele está se referindo aqui é a Terra. E é a Terra naquele tempo em que ele está encarnado. Ou melhor, desencarnado, porque ele traz uma mensagem mediúnica. Então, naquele período de tempo na Terra, a felicidade não poderia ser encontrada. E daí ele vai divagando naquele ensaio, ele fala que a gente tem momentos de felicidade, mas a gente não tem felicidade plena. E daí ele conclui dizendo que a gente vai encontrar essa felicidade a partir do momento em que a gente for evoluindo. Tá. Então, muitas das vezes a gente confunde o bem-estar com a felicidade. Eu quero ser feliz. Mas a gente está confundindo ser feliz com o nosso bem-estar material. E o nosso bem-estar material, no estado em que a gente se encontra hoje, é o quê? É ter várias coisas. Ter dinheiro, ter juventude, ter tempo, ter poder. Então está relacionado a coisas materiais. A gente ainda confunde felicidade com a matéria. Só que a matéria, ela não traz para a gente sentimento. A matéria traz para a gente sensações. Né? Então, vamos imaginar assim, o espírito, ele não tem os sentidos do corpo. Quando a gente está encarnado, o nosso corpo material, ele é sensibilizado através dos nossos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição e assim por diante. Agora, quando a gente está desencarnado, a gente não tem um corpo material. Então, a gente não tem como sentir as coisas que a gente sente quando a gente está encarnado. Quando eu estou desencarnado, eu sou espírito, eu não sinto a matéria. Eu não consigo pegar as coisas. Eu não consigo beber água. Eu não consigo sentir o cheiro das flores. Agora, quando a gente está encarnado, a gente consegue. Então, essa é a diferença entre bem-estar e felicidade. A felicidade, ela é longínqua, ela é longa, ela é duradoura. O bem-estar, ele é mais instantâneo. Estou com fome, comi, passou a fome. Vou ali, estou com sede, tomo uma água, passou a sede. E assim por diante. Então, essa é a diferença das duas. Então, vamos lá. Sensação ou emoção. A emoção ou sensação funciona dessa maneira. Uma emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Elas ocorrem em uma região subcortical do cérebro e podem gerar mudanças no corpo. Então, a partir do momento em que eu sinto sede, eu tomo água, a minha sede passa, estímulos são mandados para o meu corpo para que eu não preciso tomar água mais. E aquela sensação de alívio é o suficiente para mim naquele momento. No entanto, diferente dos sentimentos, que a gente vai falar mais adiante, as emoções são geradas a partir... Ou melhor, no entanto, diferente dos sentimentos que são gerados a partir das emoções, essas reações, as emoções, são automáticas. Ou seja, perante algum acontecimento, cada pessoa passará por uma emoção distinta que será desenvolvida no cérebro instantaneamente. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de emoções para a gente ter mais ideia, para ser mais simples. Alegria, surpresa, raiva ou pânico. Alguém me dá um exemplo de surpresa? O dia que, umas 4 ou 5 semanas atrás, eu peguei uma gripe, liguei para a Nalu, ou melhor, a Nalu me mandou uma mensagem, aí, tá pronto para a palestra aí do domingo? Aí eu mandei uma mensagem para a Nalu, falando assim, Nalu, você não consegue achar alguém para cobrir aí o meu domingo? Porque eu tô meio mal, eu tô com um negócio pronto, mas se não estiver bem, é melhor ter alguém para fazer para mim. Aí ela ligou pro Wilson. O que você sentiu na hora? Raiva, pânico ou surpresa? Ou alegria? Descreve a tua emoção no momento. Ou todas juntas. Não comentário. Não,
vamos dizer assim, eu acredito que ele ficou surpreso. Ou melhor, alegre. Eu fiquei alegre. Ele ficou alegre. Ele sabe disso. Ele ficou alegre. Então, isso é uma emoção. Surpresa é seu filho e sua nora chegar, dar uma raspadinha, aí o prêmio que tá lá, sai o número e você sorteado. Aí o prêmio. You are having baby. É uma surpresa misturada com pânico. Não, surpresa misturada com alegria. Mas em pânico ao mesmo tempo. E agora, como é que nós vamos fazer? Então, a diferença entre a emoção e o sentimento é que a emoção ela é momentânea. Então, o Wilson sentiu alegria na hora, mas daí ele fala, mas e agora? O que eu vou apresentar? E daí ele cai em preparar o estudo, se ele não tinha um estudo pronto já. Né? Então, a alegria foi momentânea, passou. Legal. Então, vamos pegar aqui, eu dei exemplos, agora vamos pegar um exemplo mais específico, emoção. Um caçador é confrontado por um tigre, o que desencadeou uma emoção de nervosismo. No entanto, por estar acostumado com esse tipo de situação, o caçador consegue manter as reações sob controle e pensar rapidamente na melhor estratégia para não sofrer um ataque por parte do animal. Então ele já teve experiência com tigres antes. Ele sabe que se ele sair correndo, o tigre vai correr atrás dele. Então o que ele faz? Fica parado ali, engatilha ali aquele revólver que ele tem, a espingarda que ele tem, que se o tigre vier, então aquele nervosismo ele passa. E devagarinho ele sai dali. Então isso é uma emoção, aquela sensação ou emoção de nervosismo, ela veio, mas passou. Porque ele lembra como agir naquelas horas. Né? Então, a sensação de alegria do Wilson foi o quê? Legal, vou fazer a palestra. E passou, agora vou me preparar para aquele estudo. Né? Tá, e o sentimento? O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções, então agora faz referência à emoção momentânea. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções de forma consciente serão os gatilhos para a criação de sentimentos. Então, quanto mais emoções, quanto mais sensações a gente vai passando, mais sentimentos a gente vai criando. Apesar de serem menos intensos que as emoções, os sentimentos duram mais tempo. O que pode ser bom, como um sentimento de amor, ou ruim, como um sentimento de ódio. Diferente das emoções, os sentimentos podem não ser passageiros. E, em alguns casos, podem durar a vida toda. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Vamos pegar exemplos de sentimentos. Amor, felicidade, ódio e inveja. Se a gente olhar aqui, gente, sentir amor por uma pessoa, sentir amor por um animal, pela vida toda, é bom? É bom. Imagina sentir inveja de uma pessoa durante a vida toda. É bom? Não é bom. Então a gente viu que os sentimentos, eles são criados por causa das emoções. E as emoções são passageiras. Então o que a gente tem que fazer durante a nossa encarnação? Tem que prestar atenção nas emoções que nós sentimos e tentar evitar aquelas que não são boas. Né? A gente tem que se treinar. Tentar não repetir. Tentar não se colocar em situações onde nós iremos passar por emoções que, por exemplo, nos levam a ódio e inveja. E nos colocar em situações onde nós iremos passar por sensações que nos levam a criar o sentimento de amor e felicidade. Esse é o objetivo das encarnações. Nos colocar em situações onde nós temos condição de passar por emoções
que nos levam a bons sentimentos. Tudo se resume a isso. Exemplo do sentimento. Um ser humano pensando em um tigre. Então agora ele já não está mais na frente do tigre. Ele não encontrou o tigre lá no meio da selva. E em um instinto animal, o tigre, que não o faria hesitar em atacar uma pessoa, sente medo. Então a pessoa sente medo pensando em um tigre, e o tigre é um animal, então ele age por instinto. O instinto do tigre é o que? Atacar, se tiver com fome, ou se sentir em perigo. Quando eu penso tudo isso, eu sinto medo. Isso porque não se encontra frente a frente com o animal. Eu não estou lá na floresta, estou pensando no tigre. Agora vamos pegar uma coisa mais simples aqui. Pensem numa barata. Né? Aí, ó. A gente não está na frente da barata, a gente não viu a barata, a gente pensou na barata. A gente tem o quê? Sentimento de nojo, sentimento de medo. Algum sentimento a gente tem em relação a uma barata. Uma aranha, seja lá o que for. Então, entenderam a diferença entre emoção ou sensação e sentimento? Quando eu vejo a barata ali, eu estou tendo uma emoção, uma sensação. Quando eu penso naquilo, é diferente. Agora, esse sentimento de ter nojo da barata, ele dura uma vida inteira. A sensação de estar lá na frente da barata, ela dura aquele momento. Bom, então a gente volta à diferença entre bem-estar e felicidade. O bem-estar está relacionado às sensações. São momentâneas. E a felicidade está relacionada a sentimentos, que são duradouros. A felicidade é um sentimento. O bem-estar é uma sensação. Eu sair daqui e ir num restaurante e comer alguma coisa é uma sensação. O sentimento de não passar fome durante uma vida inteira é um sentimento. É entender que eu consigo trabalhar e consigo me manter e eu não vou passar fome. O contrário é o quê? Quem não tem trabalho, não tem condição de comprar comida, qual é o sentimento que essa pessoa está passando por? Mesmo quando ela não tem fome, quando ela foi, achou uma comida, alguém deu uma comida e ela matou a fome, ela ainda tem aquele pensamento, aquele sentimento de que vai ter fome amanhã. Porque ela não sabe se ela vai ter comida ou não. Essa é a diferença entre ser sensibilizado pela matéria e o espírito sentir alguma coisa. É aqui que eu quero chegar. Gente, alguma pergunta antes da gente continuar? Vocês estão meio dormindo aí. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo entendendo o que eu estou tentando passar? A gente está pensando. Então, para acabar, gente, eu tirei esse pedacinho aqui de um livro que eu, para falar a verdade, esqueci de colocar aqui a referência. Então, eu não sei quem é o autor disso. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Então, a gente não vai ser feliz quando encarnado na Terra. A gente começa a ser feliz aqui. Quando entendemos que devemos descobrir qual é a razão de estarmos nessa existência. Então, a gente não vai saber exatamente o que a gente vai estar treinando, reparando, quando a gente está encarnado agora. Eu não sei por que eu estou encarnado agora. Eu tenho essa ideia genérica de que eu estou encarnado para evoluir, para ser feliz. Agora, eu não sei qual é o erro que eu estou reparando nessa vida e qual é a coisa que eu estou focado em aprender nessa vida. Eu não sei qual é. Eu não sei o detalhe. Para isso, devemos buscar o enriquecimento moral e espiritual. E assim transformar as pequenas felicidades em momentos grandes o suficiente para levarmos uma vida forte para as provações.
porém, sempre tranquilos na paz do Mestre Jesus. Então, a mensagem é o quê? A gente vai ter momentos em que a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui e a gente não sabe como reagir perante aquele problema. A gente tem que ter a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre nos guardando, nos protegendo. E que passando pelos momentos da vida, a gente vai ter força para passar por um problema maior quando a gente encontrar ele. Essa é a mensagem que Jesus traz para a gente. Essa é a razão da gente encarnar. Aqui encarnado, a gente passa por sensações, emoções, que todas somadas vão nos ajudar a ter sentimentos. Os sentimentos bons, a gente vai carregar eles e a gente vai aprimorar. O sentimento do amor. Os sentimentos ruins, o ódio, a inveja, esses sentimentos a gente tem que identificar o que é que nos faz sentir aquilo e parar com as emoções que nos fazem sentir aquele sentimento. Esse é o nosso objetivo. Identificar o que é bom, identificar o que é ruim, continuar trabalhando no bom e parar de repetir o ruim. Essa é a receita da encarnação. É só isso que a gente tem que fazer. Simplinho, super fácil. Só fazer isso tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, gente. Mas a gente tem que persistir. Né? Tem que tomar consciência. Né? O que eles falam pra gente? Basta ter vontade. Só isso. Se a gente tiver vontade, a gente consegue. Alguma pergunta a mais, gente? Pra gente terminar. Que o Wilson já tá aqui me olhando meio... Não, já tem ainda 10 minutos ali, ó. Não, mas o meu assunto acabou. Esses erros aí que a gente não sabe, a gente, na verdade, sabe. Porque se a gente for olhar o que a gente já faz, o que a gente tem mais a tendência de fazer errado, então, por exemplo, se eu tenho a tendência de passar a perna, de querer levar vantagem em tudo, pensa os golpes que eu já não dei na minha vida passada. Não foram pequenos, não, foram grandes. Então, é esse. Aí veio aquela história, né, quando eu estava falando, eu ouvi essa semana de novo, do Quincas com o Chico, né? E chega e fala assim, Chico, entraram, me roubaram isso, me roubaram aquilo. Aí o Chico, para tudo, gente, para. Vamos que festejar, porque o Quincas acabou de devolver o que não era dele. É exatamente isso. Aí a gente acha que a gente está sofrendo um pouco. Não, a gente está devolvendo os bons que a gente não. A gente sempre tem a tendência de se colocar no lugar de vítima, né? É mais fácil. É a história do eu não pedi para nascer. É a mesma coisa. Até o dia que a gente descobre que pediu. Exato. Né? Então, eu acho que... E aí, falando pra gente, né? Tipo, não é assim, as pessoas... Não, nós espíritas, que estamos aqui frequentando o centro semana após semana, a gente já tem condição de identificar o que nos faz sentir mal e sentir bem. Então a gente tem que persistir no sentimento bom e não no sentimento ruim, mesmo que as sensações que são momentâneas são boas, mas nos levam a um sentimento bom, essas têm que ser evitadas. O ponto é o seguinte, gente, é equilíbrio. Não quer dizer que você não pode sair e fazer algo. Claro que você pode. Agora, o que a gente não pode é exagerar. O que a gente não pode é fazer com que aquelas sensações nos levem a desenvolver um sentimento ruim. Esse é o ponto. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Porque a gente, através do Espiritismo, a gente tem essa informação. E a gente sabe que a encarnação que a gente tem, ela é uma dádiva. E a gente tem que aproveitar esse tempo. A gente não é mais que o outro porque a gente é espírita. A gente tem que aproveitar isso que a gente recebe como uma dádiva.
né? Vamos tentar se colocar sem o espiritismo, sem a codificação. Está encarnado aqui, passa pelos problemas sem essa ajuda. Porque eu aposto que o espiritismo na vida de cada um aqui ajudou. Em algum determinado ponto do tempo. André, normalmente nas escolas, por exemplo, com relação a reencarnar e estar no mundo espiritual, normalmente no ensino que a pessoa precisa ir na escola, onde é que você aprende mais? Quando você vai na escola, está ali vivendo no dia a dia, ou quando você está fazendo um estudo virtual, que você está no computador, versus estar na escola? Então, eu acho que é isso a mesma coisa que acontece com a encarnação. Se a gente estiver do lado de lá, a gente está evoluindo também. Mas quando a gente está aqui, a gente está mais intenso essa vivência, essa prática, né? Então, eu acho que isso é uma das partes que a gente aprende muito mais rápido se a gente está aqui encarnado do que está aprendendo. Porque é muito mais fácil estar no mundo espiritual tendo um aprendizado, mas fazer, não quer saber disso, não, cascando isso errado. E aqui não tem jeito, vai correr para onde? Exato, não tem como sair da encarnação. É. Né? Acho que essa é uma premissa muito boa. Oswaldinho. Quando você estava falando da felicidade, né? É igual a verdade relativa. Né? Também tem a felicidade relativa. Eu te falo, eu sou uma pessoa feliz. Mas eu sei que é uma felicidade relativa. Exato. Não é a felicidade que nós estamos falando do mundo dos felizes, dos espíritos perfeitos, né? Mas a gente pode sim ter a felicidade, nossa felicidade relativa. Então, é só para colocar isso aí, né? Para poder a gente entender esse sim, né? sim. Tem essa felicidade. Então, a gente pode sim trabalhar dentro das nossas... Igual você falou aí, né, do espiritismo, é uma bênção na minha vida que me ajudou a ter essa felicidade agora, essa segurança, né, essa tranquilidade, né, mesmo com todos os meus defeitos, com minhas falhas, mesmo que aconteça, mesmo que eu ontem, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu arrependi, ou que eu já sei que eu não devia fazer, ainda assim, né, estou dentro da felicidade. Porque se eu comparar a minha vida com outras pessoas que não conhecem nem, por exemplo, a possibilidade da existência de um ser superior a ele, não vou falar Deus, vou falar uma coisa maior do que ele, um espírito, né, que é capaz de... Só isso, né, já me faz uma grande diferença. É isso aí. É o estado de cada um, né? Depende do nosso estado de evolução, a gente pode estar sentindo um certo nível de felicidade. Porque, como você falou, tem outras pessoas que estão só acostumadas aqui com o materialismo e acham que aquilo ali é felicidade. E não é, ele está equivocado. É isso aí, gente. Mais alguém? Mais algum comentário? Nuno? Felicidade. Nós falamos muito de felicidade como algo, conquistar a felicidade. Se eu tiver, eu vou ser feliz. E a felicidade não é muito bem por aí, não. A felicidade é paz de espírito. É quando o espírito, neste caso o indivíduo encarnado, ele encontra o bem-estar, paz de consciência. Quando a gente fala nos mundos felizes, eles não foram lá encontrar naqueles mundos felizes, esses espíritos puros, a felicidade está lá. Eles conquistaram lá. Então, a aquisição ao longo da evolução. Eu posso ser feliz aqui, no mundo que eu hoje vivo. É só uma questão de eu sintonizar com a felicidade. Uma autorrealização minha é algo que eu conquisto.
não algo que eu vou conquistar para me preencher. A segunda coisa que eu queria também falar é sentimento e emoção. A Joana de Ângeles traz para nós que o sentimento é conquista. Exato. Mas só há uma conquista do sentimento quando é vivida a emoção. Aí vem a questão da reencarnação, porque só na reencarnação a gente vai viver as emoções para a conquista desse sentimento. Exato. É só isso que eu queria. É exatamente isso. Eu acho que o ponto que o Oswaldo falou da relatividade da felicidade, eu acho que isso é um ponto muito válido para a gente encarar na Terra, porque vamos imaginar assim, mesmo que eu tenha paz de espírito, mas se você chegou num ponto onde você vê uma pessoa na rua sem ter o que comer, aquela felicidade, mesmo você tendo a paz de espírito, ela deixa de existir. Você está vivendo uma emoção. Eu acho que é a emoção que te leva ao sentimento. É o sentimento de amor pelo próximo, né? Então, você chegou num ponto onde as emoções conseguiram te levar ao desenvolvimento do sentimento de amor, e a hora que você vê alguém que não está bem, aquela emoção de ver te leva ao sentimento, nossa, mas tem que fazer alguma coisa. Tá tendo guerra lá do outro lado do mundo, a gente não tá vendo a guerra, gente. Mas a gente sente pelos nossos irmãos que estão lá, né? Então, acho que esse é um exemplo bem claro da emoção e do sentimento. Quem aqui já foi num range de tiro? É. Então, eu fui uma vez, tinha ido, a gente alugou uma casa na montanha e tinha um daqueles amigos que estavam lá, que ele era ex-militar, falou, não, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A sensação que eu tive de escutar os tiros antes de chegar no stand foi eu não sei descrever. Então, o pensamento que me veio na cabeça foi exatamente esse. Citando aqui, imagina como que é uma guerra. Né? Então, eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que o que o Nuno falou faz muito sentido. A gente chega num estágio de paz de espírito. Daí tem a questão da relatividade da felicidade. E daí volta ao ponto que o cardeal Morlot falou pra gente que, ou fala pra gente que a nossa felicidade ela é passageira ainda. Porque a gente não tem condição de ser feliz plenamente quando a gente atinge o desenvolvimento do sentimento de amor e alguém na nossa humanidade não está bem. Né? Então, no caso dos planetas evoluídos, perfeitos, aquele planeta, aquela humanidade chegou num ponto onde todo mundo conseguiu, que é o que você falou, Nuno, todo mundo conseguiu conquistar aquilo. Não foi dado para eles. Mas lá naquele planeta perfeito, eles ainda têm o sentimento de amor universal, que eles sabem que aqui a gente ainda não está bem. Mas daí volta a certeza de que Deus vai nos dar oportunidades para chegar no ponto em que eles estão. Então, esse mecanismo onde está tudo conectado, gente. E eles saem de lá e vêm aqui para ajudar. Exatamente isso. Que é o que Jesus fez quando encarnou. Né? Wilson, vou entregar para você, que nós estamos passando o tempo já. Para quem você? Obrigado. Saiu correndo, né? Vai correndo. Muito bom. Ok, ele já perguntou, né? Se alguém tem algum comentário, todo mundo já comentou. Então tá legal, hein? Hoje foi bom o negócio, hein, André? Você conseguiu aí arrancar uns comentários hoje, hein? Foi bom, muito bom. Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Excelente. Excelente, né? Eu falei no começo, quando eu li o tema, né? Que é sobre Nicodemos, essa conversa de Jesus com Nicodemos, que é uma coisa que a gente tem que estudar bastante, chegar em casa, assim, de vez em quando, e ler, se está no Evangelho, está na Bíblia, está uma parte, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem quiser pode ir lá na Bíblia, no capítulo 3 de João, e ler
porque é uma coisa assim, essa conversa é uma das coisas mais maravilhosas que o Evangelho nos traz, né? Quando Jesus, no final, diz que ele fala para Nicodemos, né, que quando Moisés estava lá no deserto e o povo de Israel era picado por cobras, né, e eles já falaram que queria voltar e ser escravo de novo, porque a gente estava morrendo, né, e aí Moisés construiu uma cruz, uma cobra de bronze, né, e quem olhasse e focasse nesse instrumento, né, criado por Deus, segundo Moisés, já não ia ser mais picado por cobra, né, que usar aquela fé, né, e Jesus diz a Nicodemos, agora eu sou a sua cruz, vocês olham para mim, sou eu, agora eu sou a salvação, isso é muito bonito. Então, quando a gente tem alguma coisa, a gente olha para Deus, olha para Jesus, Ele está aí por nós, e sempre vai estar. Então, essa mensagem é maravilhosa. E agora eu tenho outra mensagem, que é o jantar da Dia das Mães, que é maravilhoso também, né, Simone? Isso é maravilhoso, todos estão convidados, os ingressos já estão sendo vendidos, né? Vai ser maravilhoso, dia 11, 5 de maio, depois vamos ter uma festa junina, olha, a primeira festa junina do centro. Meu Deus do céu, é 5/11, cara, é maio, daqui a 2 semanas. Tá bom, desculpa, gente, ok? Dia 11 de maio. Desculpa, gente. Eu que eu fiquei emocionado com a parte de Nicodemos. Eu estava falando de Jesus, depois eu vou falar da matéria, isso que dá. Vocês têm que aprender a perdoar, tá? Tá lá na Bíblia, perdoar 70 vezes 7. Então tá bom, obrigado. O almoço hoje... O almoço hoje tem até mussarela, olha só. Não, 6. Maravilhoso, maravilhoso. O almoço de hoje. Então, Dia das Mães, todos estão convidados, dia 11 de maio. Falei certo agora, 11 de maio. E de 5h30, não, 5h30, para não chegar atrasado. É 6, mas pode chegar às 5h30. A comida só é servida às 6. Tá bom? E depois nós vamos ter festa junina. Fala aí. Porque tem morango. Hoje tem morango? Brigadeiro. Brigadeiro com morango. Então, é para levar a sopa e o morango junto, porque a sopa tem promoção, $3 cada uma. Vamos levar, que é para ajudar os meninos. Ajudar os meninos e ir para o retiro. Tem pouca gente, então todo mundo tem pouco. Todo mundo, né? Senão vai ter que comer tudo. Que sacrifício, né? Que sacrifício. Ok, então. Os nossos recados estão dados. Agora nós vamos para a nossa segunda parte. Faltou algum recado ou não? Tá tudo certo? No Dia das Mães vai ter estrogonofe, vai ter salmão. Nossa Senhora. O negócio tá bom. Já estou sentindo até o cheiro. Falta 2 semanas já. Então, nós vamos agora para a nossa segunda parte, que são a nossa oração final. Jane, você faz a nossa oração final? Faz? E depois nós vamos para o passe, que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana linda, maravilhosa, que possamos estar com Jesus, trazer Jesus para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos amigos, e tentar, o máximo que nós pudermos, estar conectado com o nosso mestre. Por favor, Jane. E não deixe de passar na cozinha. Não. Tem que levar o almoço para casa. Foi feito com muito amor. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações e agradecer ao Mestre, querido Mestre Jesus, por mais uma oportunidade que Tu nos has dado, hoje de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Pai Divino, abençoa cada um de nós, abençoa nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Permite que possamos refletir sobre esse estudo maravilhoso de hoje, para que possamos nos aprimorar e nos melhorar a cada dia, Senhor. Abençoa-nos e nos dá uma boa semana. Que assim seja. Que assim seja.
Amém.